E se eu te dissesse que uma das fases mais cansativas da infância, aquelas noites em que seu filho acorda sem parar, na verdade é um sinal de que algo muito importante está acontecendo? A regressão do sono, que costuma tirar o descanso dos pais, não aparece por acaso. Ela surge justamente quando o cérebro e o corpo da criança estão passando por mudanças profundas. O que parece bagunça, na verdade, é crescimento em ação. Hoje você vai entender por que essas noites difíceis não são um retrocesso e como elas podem ser vistas como um dos maiores sinais de desenvolvimento saudável. Se você chegou até aqui, provavelmente seu filho estava dormindo bem e, de repente, tudo mudou. Ele começou a resistir ao sono, acordar várias vezes à noite ou pedir mais presença do que antes. Isso gera cansaço, insegurança e muitas dúvidas. A sensação é de que algo saiu do controle. Mas a verdade é que na maioria das vezes, nada deu errado. Neste vídeo vamos mostrar por que as regressões do sono são etapas naturais do desenvolvimento infantil, o que está acontecendo no cérebro do seu filho durante essas fases e como os pais podem atravessar esse período com mais clareza e menos culpa. Ao final, você não vai apenas entender o que está acontecendo. Vai conseguir enxergar essas fases como marcos de crescimento e não como um problema sem solução. Muitos pais escutam a expressão regressão do sono e já pensam em algo ruim. Parece que o bebê ou a criança desaprendeu a dormir. Mas a verdade é que regressão não é voltar para trás. É uma fase de transição. Regressão do sono é o nome que damos a períodos em que o sono muda de repente. A criança passa a acordar mais vezes, demora mais para pegar no sono ou começa a resistir a uma rotina que antes funcionava bem. Isso acontece porque o cérebro dela mudou. Nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento não acontece de forma reta e previsível, ele acontece em saltos. Nesses momentos, o cérebro cria novas conexões, reorganiza o que já existia e aprende novas habilidades. Tudo isso exige muita energia e acontece o tempo todo, inclusive durante a noite. O sono precisa de estabilidade no cérebro. Quando o cérebro está trabalhando intensamente no desenvolvimento, ele fica mais atento. O sono se torna mais leve, os despertares aumentam, e aquilo que parece acordar sem motivo, na verdade é um cérebro em plena construção. Outro ponto importante é que nessa fase, a criança começa a perceber muito mais o ambiente. Ela entende melhor onde está, percebe quando alguém sai do quarto, aprende o que acontece quando chora, e reconhece a sequência da rotina, como banho, história e luz apagada. Essa nova consciência também afeta o sono. Ou seja, não é que a criança esteja dormindo pior, ela está dormindo de um jeito diferente, porque por dentro ela está diferente. Entender isso faz toda a diferença. Quando os pais acham que a regressão é um erro ou um problema, acabam ficando ansiosos, mudando a rotina o tempo todo e testando muitas estratégias ao mesmo tempo. Isso pode acabar prolongando essa fase. Quando você entende que a regressão é um sinal de desenvolvimento, sua postura muda. Em vez de lutar contra o processo, você passa a apoiar a criança enquanto ela atravessa essa fase. Quando o sono da criança pequena se desorganiza, o ambiente da casa muda junto. O cansaço se acumula, a paciência diminui e, muitas vezes, os adultos entram em modo de sobrevivência. Isso é totalmente compreensível. O problema é que, sem perceber, algumas reações comuns dos pais podem prolongar a regressão do sono. A primeira delas é mudar a rotina o tempo todo. Em uma noite, tenta de um jeito, na outra, muda tudo. Horários diferentes, estímulos novos, estratégias aleatórias. Para o cérebro da criança pequena, que já está passando por muitas mudanças internas, essa instabilidade externa aumenta ainda mais a sensação de insegurança. A rotina não serve apenas para organizar horários, ela dá previsibilidade emocional. Quando a criança pequena sabe o que vem depois, o cérebro relaxa. Mesmo que ela reclame, resista ou chore um pouco, a repetição consistente ajuda o sistema nervoso a se regular novamente. Outro ponto importante é a resposta aos despertares noturnos. Muitos pais ficam em dúvida entre atender rápido demais ou deixar chorar, com medo de criar hábitos ruins. Aqui, o equilíbrio é fundamental.
A criança pequena em regressão precisa de segurança, mas também precisa perceber que o sono continua sendo um espaço confiável. Atender com calma, pouca luz, pouca conversa e sem grandes estímulos ajuda o cérebro a entender que ainda é noite e que nada mudou de forma estrutural. O erro mais comum é transformar cada despertar em um novo evento, com brincadeiras, longas interações ou negociações. Também é importante falar sobre a ansiedade dos adultos. A criança pequena sente quando o ambiente está tenso. Voz acelerada, movimentos bruscos e tentativas desesperadas de fazer dormir comunicam insegurança. Mesmo cansado, o adulto calmo funciona como um regulador emocional externo para a criança. Outro comportamento que pode atrapalhar é criar associações novas apenas para apagar o incêndio. Trazer a criança para a cama todas as noites, introduzir estímulos que não existiam antes ou depender de algo que não será sustentável depois, pode dificultar o retorno ao equilíbrio quando a regressão passar. O objetivo durante a regressão não é ensinar algo novo, nem mudar tudo, é sustentar o que já funcionava, com pequenos ajustes, até o cérebro da criança terminar esse salto de desenvolvimento. Na próxima parte, vamos falar sobre algo que muda completamente a forma de enxergar essas fases. Como identificar quando a regressão está chegando ao fim e quais sinais mostram que sua criança pequena está prestes a avançar para um novo patamar de desenvolvimento e de sono. Quando a regressão do sono começa, uma das maiores angústias dos pais é não saber quando aquilo vai terminar. A sensação é de que as noites difíceis nunca vão acabar. Mas a boa notícia é que toda regressão tem sinais claros de que está chegando ao fim. O primeiro sinal costuma aparecer durante o dia. De repente, a criança pequena começa a demonstrar novas habilidades. Pode ser uma explosão de palavras, frases mais completas ou uma compreensão muito maior do que você fala. Ela passa a responder melhor a comandos simples, imitar comportamentos e se expressar com mais clareza. Outro sinal comum é a mudança na coordenação motora. A criança fica mais firme ao andar, sobe e desce com mais confiança, tenta correr, pular ou realizar movimentos que antes pareciam difíceis. Isso indica que o cérebro terminou parte do processo de integração motora que estava interferindo no sono. Também é possível notar avanços emocionais. A criança pequena passa a tolerar melhor pequenas separações, aceita melhor a rotina e demonstra mais autonomia em atividades simples. O choro noturno começa a diminuir em intensidade. Ela ainda pode acordar, mas volta a dormir com mais facilidade. No sono, os sinais aparecem de forma gradual. As noites não ficam perfeitas de um dia para o outro. Primeiro, um despertar a menos. Depois, uma noite melhor no meio da semana. Aos poucos, o padrão antigo começa a reaparecer, muitas vezes até mais organizado do que antes da regressão. Outro indicativo importante é a diminuição da resistência ao início do sono. A criança pequena ainda pode reclamar, mas a luta intensa contra a rotina vai perdendo força. Isso mostra que o sistema nervoso está encontrando novamente o equilíbrio. É essencial entender que perceber esses sinais ajuda os pais a não mudarem tudo no momento errado. Quando a regressão está terminando, muitas famílias acabam alterando estratégias por puro cansaço, sem perceber que estavam muito perto do fim da fase. A regressão não vai embora de repente, ela se dissolve. E quando você mantém consistência, oferece segurança e respeita o tempo do desenvolvimento, o resultado costuma ser um salto não apenas no sono, mas também no comportamento geral da criança. Depois de entender o que é a regressão do sono, o que está acontecendo no cérebro do seu filho, como os adultos influenciam esse processo e quais são os sinais de que a fase está acabando, chega ao ponto mais importante de todos: a mudança de perspectiva. Quando os pais enxergam a regressão apenas como um problema a ser eliminado, cada noite difícil vira uma batalha. O cansaço aumenta, a culpa aparece
e a sensação de fracasso se instala. Mas quando você entende que a regressão é um marco de crescimento, a experiência muda completamente. Isso não significa romantizar o cansaço ou fingir que é fácil. Não é. Significa apenas reconhecer que aquele período tem um propósito biológico e emocional. O cérebro do seu filho está se reorganizando para um novo nível de funcionamento. E você faz parte desse processo. A forma como você atravessa a regressão ensina algo muito maior do que dormir. Ensina segurança, previsibilidade e confiança. Seu filho aprende, mesmo sem perceber, que pode passar por momentos difíceis e ainda assim se sentir protegido. Esse aprendizado emocional é tão importante quanto qualquer habilidade motora ou cognitiva. Outro ponto essencial é lembrar que cada regressão prepara o terreno para uma fase mais estável. Muitas crianças, depois de uma regressão bem sustentada, passam a dormir melhor do que antes, com menos despertares e mais autonomia para adormecer. Isso acontece porque o sistema nervoso amadureceu. Para os pais, a grande virada é parar de se perguntar como faço isso acabar agora e começar a pensar como posso apoiar meu filho enquanto isso acontece. Essa mudança reduz a ansiedade, evita decisões impulsivas e cria um ambiente mais calmo, mesmo em noites difíceis. Cada regressão superada também fortalece a confiança dos pais. Você passa a reconhecer os sinais mais cedo, reage com mais segurança e sofre menos impacto emocional. Com o tempo, essas fases deixam de ser motivo de pânico e passam a ser entendidas como etapas naturais do desenvolvimento. Se existe uma mensagem final para guardar, é esta: regressões do sono não são falhas, são anúncios de crescimento. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o sono do seu filho de outra forma, compartilhe com outro pai ou mãe que esteja atravessando noites difíceis agora. Às vezes, tudo o que alguém precisa é entender que isso não é o fim, é o começo de uma nova fase.